Olá, eu sou o Rod Lauren e hoje você vai aprender como falar em público sem ficar nervoso. Bom, se você está aqui é porque você quer aprender sobre comunicação, sobre carisma. Então, já se inscreve aqui no meu canal, por favor, você vai me ajudar bastante. Aqui vai ter bastante conteúdo, já tem bastante conteúdo sobre isso. Eu vou postar cada vez mais. E se você quiser algum assunto específico, você pode comentar aqui. Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar também. Deixa a sua curtida no vídeo. E me segue lá no Instagram, rod.lauren, ok? Então vamos lá. Hoje eu vou contar para vocês exatamente o que eu faço para tirar o nervosismo e começar a falar em público de uma vez por todas, tá bom? Primeira coisa é que você precisa entender que o nervoso, esse nervosismo, ele nunca vai deixar de existir, tá? Inclusive, ele é uma boa coisa, porque ele vai te trazer aí uma adrenalina para que você consiga, de fato, falar em público, tá bom? Eu sei que pode ser uma barreira muito grande para algumas pessoas, eu já fui muito tímido, então, assim, eu sei que é difícil, mas é possível mudar, tá bom? É possível evoluir e aprender como fazer isso de uma forma simples, tá bom? Então vamos lá. Eu preparei aqui alguns tópicos para vocês. Esse vídeo não vai ter cortes, mas eu prometo que ele vai ser rapidinho, direto ao ponto, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que você tem que fazer é dominar o assunto que você vai falar, né? Então não adianta você é, querer se apresentar em público sem saber do que você está falando direito, né? Então, assim, domine mesmo, estude o que você está falando. Se você está apresentando um projeto no trabalho, se você vai apresentar, falar alguma coisa ali na sua família, não sei qual situação que você vai passar para falar em público. Mas estude, né? Coloque suas ideias num texto, num papel. Igual eu fiz aqui, por exemplo, ó, eu coloquei alguns tópicos aqui que vão me ajudar a me guiar na minha fala, tá bom? Então, assim você vai ter mais segurança e não vai ficar se preocupando com o que você vai falar, mas como você vai falar. Então, o que você vai falar, você já sabe, já tá aqui dentro, tá tudo aqui dentro de você. Então, confia no seu taco, estude, se prepare antes, né, dá uma revisada no texto, coloque alguns pontos ali que vão te ajudar muito, tá? É uma dica muito simples. Tá bom, Rodolfo, eu já sei o que eu tenho que falar, só que ali na hora eu chego lá e travo. Como é que eu destravo? Olha, é... para que você não chegue lá e trave, é importante que você se prepare antes, tá? Então, antes de chegar no lugar e travar, não conseguir falar, começar a gaguejar, você vai se preparar antes. E eu chamo isso de preparação do artista, tá? O que é isso, Rodolfo? Bom, existem algumas técnicas de teatro, de arte mesmo, que ajudam a gente a se preparar para esse tipo de coisa, para esse tipo de apresentação. Imagine lá, Beyoncé, Taylor Swift, elas se apresentam para, sei lá, dezenas de milhões de pessoas por ano. Como é que elas não sentem nervoso? É óbvio que elas sentem, só que elas se preparam antes. Então, como que é feito isso? Você vai mentalizar algumas afirmações positivas que, por exemplo, eu sei o que eu vou falar, eu domino o que eu tô falando, as pessoas estão aqui para me ouvir, eu sou eu vou coordenar essa apresentação, eu sou capaz, é, eu sou inteligente, eu tenho tudo o que eu preciso, eu sou simpático. Começa a colocar afirmações positivas sobre si mesmo antes de entrar no palco, antes de se apresentar, tá? Então, ali sozinho, começa a fazer isso, respira fundo, se acalma e faz isso. Ok, mentalizou? Agora é a hora de puxar a adrenalina. 5 minutinhos antes, 2 minutinhos antes de entrar no palco ou de entrar na apresentação, você precisa de energia. Você não vai chegar numa apresentação e vai falar assim, né? Porque aí senão todo mundo vai dormir na sua apresentação. E aí você vai ser muito chato. E aí sim você não vai. Aí sim você vai travar, porque vai todo mundo dormir. E aí não tem jeito. Então, assim, você precisa de energia, né? Você precisa contagiar aquele ambiente. Então, antes de entrar no palco, o que você vai fazer? Você mentalizou? Agora você vai começar a dar pulinhos. Pulinhos. Dá pulinhos mesmo.
Dê pulinhos, faz assim, ó. Aquece a mão, põe no rosto, faz um shake it off, sabe? Parece besta, parece bobagem, parece loucura, né? Mas isso funciona muito porque o seu corpo vai ter energia, tá? Postura, dê os pulinhos, mentaliza, aquece a mão, solta o corpo, solta o esqueleto e aí sim você vai. E aí você vai e já chega, olá, boa tarde, com um sorriso, né? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar alguma coisa aqui pra vocês, o tal assunto tal. Você já vai contagiando aquelas pessoas, ok? Então, entre com energia, por favor. Então vamos lá. E aí, você vai se apresentar ali, tenta sempre estar energético, né? Tenta sempre contagiar essas pessoas. E aí, no meio da apresentação, ali começou. Se você é mais tímido, se você ficar nervoso olhando para as pessoas, foque em um ponto fixo. Pode ser no fundo da sala, pode ser na cadeira de alguém, tipo, sem olhar no olho da pessoa, você olha para a cadeira. Pode ser um objeto, tá? Então, pode ser uma caneta, um caderno que está em cima da mesa de alguém. Então, você pode criar esses pontos fixos para você ficar olhando e não ter vergonha de olhar para as outras pessoas por medo do julgamento, né? Porque se alguém faz, se você tá nervoso e alguém faz assim, ó, pronto, acabou. Aí você já vai ficar mais nervoso, você já vai achar que você tá falando tudo errado e não é isso que você não é, provavelmente isso não vai acontecer. Só que se você olhar qualquer gesto ou expressão facial que seja negativa, isso pode te prejudicar. Então, no começo, você vai olhar para esses pontos fixos. Poxa, tem uma pessoa que eu sei que ela tá muito interessada. Ela começou a fazer assim, ó. Sabe aquela pessoa que tá te assistindo e faz assim, ó. E começa a anotar coisas. Essa pessoa é maravilhosa. Olhe para essa pessoa, porque ela tá te dando feedback positivo. E aí você vai se sentir mais confiante em apresentar. Então, procure pessoas que te dão um feedback positivo. Você pode até combinar com algumas pessoas antes, amigos, enfim, para que faça isso por você, ok? Mas isso é muito bacana, isso ajuda bastante, tá bom? E, por último, cuidado com os seus movimentos, tá? Eu sei que eu falei pra você entrar com adrenalina, dar os pulinhos, mas chegou na hora da apresentação, se você ficar andando pra lá, pra cá, muito nervoso, mexendo muito a mão, vai dar uma agonia nas pessoas. Isso vai demonstrar o seu nervosismo para as pessoas. Então, respira fundo, tenha as mãos suaves, gesticule sim, ande sim, tá? Caminhe, se você puder. Movimente-se, só que com suavidade. Se você ficar, ai, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, ninguém vai nem conseguir prestar atenção no que você tá dizendo, só vai ficar prestando atenção no que você tá fazendo. E aí, isso vai prejudicar a sua apresentação. E isso não é legal. Tá bom? Então, essas são algumas dicas para você se apresentar. Isso me ajuda muito, principalmente a preparação. Eu espero que ajude você também. Vá lá na sua apresentação. Eu desejo que seja um sucesso. E eu quero te ver mais por aqui. Se você precisar de ajuda, se você quiser que eu grave um vídeo específico sobre algum tema, comente aqui que eu vou estar disposto, que eu tô disposto a ajudar vocês. Essa é a minha missão aqui no YouTube, falar sobre esses assuntos e facilitar eles, dar dicas práticas que funcionam comigo e já me transformaram para eu ter sucesso na minha empresa, na minha vida, tá bom? Me siga lá no Instagram, rod.lauren, e até mais então, tá bom? Tchau, tchau.